Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. É uma alegria imensa estar podendo fazer esse trabalho para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso grande Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que somente por Ele nós podemos chamar nosso Deus, Criador de todas as coisas, juntamente com o Filho de nosso Pai. Irmãos, mais do que nunca, precisamos andar nos caminhos do Senhor. Mais do que nunca, precisamos percorrer esse caminho, que Ele é o caminho, que conduz à vida eterna. E esse caminho é um caminho que anda em verdade, um caminho que anda na verdade, firmado na verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui, irmãos, o versículo principal da mensagem desta semana será João 14, 6. Capítulo 14, versículo 6. Todos os textos bíblicos, irmãos, estão na versão João Ferreira de Almeida, atualizado, tá? E nós temos aqui, então, respondeu-lhes Jesus. Eu sou, Jesus, dizendo aqui, o caminho. Eu sou o caminho. E a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, Ele é o caminho. Diante de tantos e tantos caminhos que nós temos aí nesse mundo, né? Tantos caminhos, caminho largo, né? Que conduz à perdição. Mas Jesus está dizendo aqui que Ele é o caminho. Este caminho que nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje, irmãos. Ele está dizendo também que Ele é a verdade. Diante de tantas verdades ditas neste mundo, irmãos. E a vida? Que vida é essa que o Senhor é? Ele está dizendo que Ele é a vida. E o que é a vida? Ele está falando de vida eterna, irmãos. Ele não está falando dessa vida no qual todo homem vive aqui por um período de tempo determinado e está condenado à morte desse corpo, né? Todos nós sabemos, a única certeza que todo ser humano tem é uma coisa que lá em Gênesis falou, né? No dia que comerdes desse fruto, certamente morrerás, porque desobedeceram a Deus. Houve uma desobediência, houve uma obediência ao mal, a palavra do enganador. E esse enganador, meu irmão e minha irmã, fique muito atento, tá? Esse enganador, ele está atuando fortemente, amplamente, muito neste mundo, em milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas, irmãos. Então a gente tem que estar muito atento à palavra de Deus, muito centrado em Cristo em nossa vida, não estarmos aí desfocados de Cristo, né? Por quê? Porque existe hoje muitas distrações nesse mundo que tiram o nosso foco principal de Cristo. Voltemos então à simplicidade do Evangelho, voltemos então à humildade das pessoas que Cristo formou para ser os seus representantes neste mundo. Em nenhum momento Cristo demonstrou outra coisa. João Batista, quando viu Jesus, falou, né, que Ele cresça e eu diminua. Que o Senhor Jesus Cristo cresça em nossas vidas e nós que diminuamos, que sejamos humildes, que sejamos verdadeiros servos do Senhor, que deixamos aí os ativismos desse mundo de lado, que não pertence a nós, que somos um povo santo, um povo separado para Deus, para Cristo, nosso Senhor. Que deixamos de ver tantas verdades que tem por aí e nos concentremos na palavra de Deus, que diz que é a verdade. Eu sou a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos, que vai comprovar isso. E a vida, né, meu irmão? A vida eterna que já podemos desfrutar a partir de agora, do momento que você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na igreja, a igreja que está em todo esse planeta. Em todo esse planeta nós temos
a igreja de Cristo, que são todos os povos, todas as pessoas que estão vivas e que creram no nome de Cristo, que entregaram sua vida a Cristo como seu Salvador. E, portanto, nesse grupo, nesse conjunto de pessoas que formam o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, habita o Espírito Santo de Deus. Então nós temos uma parcela, nós temos uma parte disso, porque nós pertencemos à igreja de Cristo, nós somos uma pedra viva, colocada nesse templo sagrado e espiritual que Deus assim o fez. Irmãos, vamos ouvir um louvor agora e que você medite sobre isso, que você medite sobre o caminho de Deus, o caminho do Senhor, a simplicidade do Evangelho, a oração e, se puder, ore nesse momento também e já voltaremos na sequência, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã em Cristo. É isso, Nós só estamos seguros, só estamos realmente seguros quando caminhamos com o Senhor, quando estamos no caminho que conduz a Deus, que conduz ao Pai. E esse caminho é somente por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Existem tantos caminhos hoje, como eu falei anteriormente, meus irmãos? Mas nós devemos escolher este caminho, porque todos os demais caminhos que existem, são muitos, eles somente conduzem à perdição, meu irmão e minha irmã. Não existe o destino reservado, o ponto final dessas pessoas que tomam esses diversos caminhos, que não é o caminho do Senhor, é o lago de fogo, meu irmão e minha irmã. Está condenado, não existe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecemos desse Salvador. Se não precisássemos de um Salvador, por que Jesus viria a esse mundo, sofreria tanto
e morreria por cada um de nós aqui em sacrifício, levaria sobre si todos os nossos pecados, as nossas imundícias, aquelas coisas que fazemos, que não deveríamos fazer e que temos vergonha, né? Muitas coisas, de pensamentos, de coisas que a gente maquina em nossas cabeças, em nossos corações, né? Que não tem nada a ver com as coisas do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, voltemos à simplicidade do Evangelho de Cristo. Hoje, irmãos, mais do que nunca, como estamos vivendo o tempo do fim, precisamos orar sempre ao Senhor, levar uma vida de oração, uma vida de consagração, de devoção ao nosso Senhor, colocar, né, diante dos pés do Senhor a nossa vida, nosso futuro, como diz o hino aqui, né? Colocamos diante dele e nele confiemos, porque ele é a palavra, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso, meu irmão e minha irmã. Diante de tanta coisa, hoje, coloquemos o nosso foco em Cristo. Colocamos em oração. Abramos o nosso coração, a nossa vida e colocamos à disposição do Espírito Santo. Quando nos reunirmos para orar, para aprender da palavra do Senhor, para ter uma comunhão com os irmãos, juntamente, né, colocando Cristo como centro de todas as nossas reuniões e dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para nos usar, para que possamos ser iluminados sempre e percorrer esse caminho que o Senhor determinou para cada um de nós, irmãos. É isso. Agora, irmãos, vamos comentar aqui sobre essa questão, Jesus falando aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, tá? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, irmãos. Não entrai pela porta espaçosa, pelo aquele caminho que conduz à perdição. Só que as pessoas não sabem que esses caminhos que eles estão pegando conduz à perdição, porque eles estão enganados, eles estão com seus olhos cerrados, eles estão com escamas nos olhos. Por isso, quando a gente fala de Cristo, fala do caminho que conduz ao Pai, as pessoas não conseguem entender. E jamais conseguirão entender se elas não se arrependerem dos seus pecados, não se prostrarem perante esse Senhor, confessarem que são pecadores, que são pessoas perdidas e que carecem de um Salvador. Nesse momento ele virá, estenderá sua mão, que já está estendida na verdade, mas estenderá para você e você poderá encontrar esse caminho que conduz não à perdição, mas à vida eterna. É isso, irmãos. Com relação ao caminho, nós temos que ter muito cuidado hoje, tá? E no versículo 14, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Por que Jesus está falando sobre isso, irmãos? Porque nós somos seres humanos carnais. Estamos sobre uma carne. E essa carne, ela tem concupiscências, ela tem prazeres. E a grande parte das pessoas estão procurando satisfazer aos desejos da carne. Da carne. E o que a carne quer? A carne quer ter felicidade, prazer, tudo coisas carnais, né? Tudo. Você pode procurar aí o ser humano, normalmente, naturalmente, pela descendência que temos aí de Adão, nós buscamos satisfazer a nossa carne. Por quê? Porque um dia houve uma queda do homem e a partir desse momento começou a surgir isso. E aí com isso ele quer ser melhor do que o outro, com isso ele quer se sentir cada vez mais importante, com isso ele quer ganhar vantagem em tudo, com isso ele quer só prazeres, riquezas, poderes, e aí gera toda essa confusão, toda essa bagunça do qual nós estamos vendo que ocorre nesse mundo. Leve em consideração, coloque diante do Senhor, claro, né? Não sigam o que eu estou falando, porque eu não sei nada, meu irmão e minha irmã, é somente o Senhor que sabe. Mas o meu pensamento que eu tenho aqui agora, irmãos, que eu sigo, vou falar assim como que eu estou fazendo então, né? E aí você reflete sobre a sua vida. Fujam, eu fujo, né, dos ativismos desse mundo, do mundo político, de discussões políticas, dos entretenimentos que esse mundo tem oferecido demais a essas pessoas para tirarem o foco do caminho do Senhor. Lembre-se, irmãos,
o tempo se aproxima. Nós não estamos aqui com muito tempo para aproveitar, não. Cristo está às portas. Esse mundo está passando aí por grandes transformações, ele é visível. É claro para toda pessoa que o amor de muitos já está esfriando. Muitos já estão com isso realizados, concretizados em suas vidas. O mal domina há muito tempo, sempre dominou, desde a queda de Adão e Eva. O mal entrou e dominou. Porém, meu irmão, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverão pessoas gananciosas, mais amantes de si do que das coisas de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão, é claro, transformações no planeta, modificações no clima, ocasionadas, claro, pelo homem, pode ser que seja. A palavra de Deus diz que vai acontecer. Ela não fala a causa que vai acontecer. Quando Deus ele queria fazer um julgamento de um grupo de pessoas, do próprio povo dele mesmo, né, ou de qualquer nação, ele usava-se de outras pessoas desse mundo para ir lá e fazer aquele julgamento para ele. Porque Deus é aquele que consegue, ele é o dono, é o criador de tudo que tem em todos os lugares. Então ele pode mover as coisas. Então hoje nós temos alterações no planeta, alterações no clima, nas pessoas. O mundo hoje parece que perdeu a graça. As pessoas estão procurando distrações de todo tipo. Durante muito tempo foi usado drogas, né? E ainda continua sendo usado em grande quantidade. Mas isso não satisfaz mais os homens. Nunca satisfez, na verdade. A droga, o álcool, os vícios, né? As concupiscências, os prazeres carnais que as pessoas se jogam, né? Procurando sempre algo que vai... Agora eu não consegui isso, mas se eu fizer isso, se eu fizer essa faculdade, se eu me formar, eu vou ganhar mais, eu vou ser bem-sucedido, aí eu vou ser feliz. E eles conseguem, terminam e verificam que não tem essa felicidade. E aí eles buscam pós-graduação, mestrado, vão procurando. O carro que eu tenho não está bom, acho que é isso, eu vou trocar o carro, vou melhorar minha casa, vou viajar mais, vou passear mais. E tudo isso vai trazendo passatempo para eles, diversão para eles. Muitas vezes até alegrias, né, desse mundo, alegrias que esse mundo oferece, paz que esse mundo oferece. Mas num dado momento as pessoas verificam que estão vazias porque não estão no caminho correto, o caminho estreito que leva à vida eterna. Irmãos e irmãs, no momento que o homem caiu nesse mundo, o nosso único objetivo de estarmos aqui, durante esse tempo em que estamos aqui, enxerguemos esse caminho que leva a Deus, para que quando chegar o momento, seja quando você partir daqui para o Senhor, você que é salvo, né? Ou seja, quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós possamos ir, já estar preparados para esse caminho eterno, para essa vida eterna com o Senhor. E esse é o nosso objetivo da nossa existência, meus irmãos. Temos aí o nosso trabalho, temos a nossa família, temos tudo que condiz, né? Que está aqui para a nossa sobrevivência e existência nesse mundo. Mas nosso único propósito, aquele propósito que vai te trazer satisfação, que vai te trazer paz, que você vai poder dormir no seu travesseiro em paz, sem depender dos remédios, dos tratamentos terapêuticos, tantos e tantos que está acontecendo hoje nos últimos dias. Por quê? Porque as pessoas perderam o caminho, meu irmão. Eles estão no caminho largo, naquele caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, né? Muito bem, continuando aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, lobos devoradores, irmãos. Essas pessoas, aqui agora, irmão, presta atenção nesse detalhe, tá? Quando fala dos falsos profetas, está falando de pessoas que estão seguindo alguma coisa neste mundo. Seguindo pessoas que estão levando a caminhos que eles dizem, né, ser os caminhos de Deus, ser os caminhos que conduzem ao Senhor. Porque o profeta de Deus, meu irmão e minha irmã, não está preocupado com coisas deste mundo, tá? Aquele que profetiza muito riqueza, prosperidade, melhoria, você tem que ser feliz aqui o tempo todo, você tem que conseguir as coisas porque você merece. Aquele que foca nesses detalhes e não foca em Cristo, na morte de Cristo, no sacrifício que Ele fez naquela cruz para nos salvar, esses profetas não estão no caminho da verdade, irmãos, porque eles estão te trazendo algo que vai satisfazer a sua alma, o seu ego, o seu eu.
ele não está satisfazendo o espírito, eles não estão sendo verdadeiros no caminho que conduz a Cristo. O caminho que conduz a Cristo, e é Cristo que conduz ao Pai, é um caminho que lembra a morte de Cristo na cruz. Cristo foi rejeitado por esse mundo, foi crucificado por esse mundo. E todos nós que seguimos a esse Senhor, somos rejeitados por esse mundo. Não temos nada de compatibilidade com esse mundo. Então, se você percebe que profetas aí estão pregando a palavra, entre aspas, tá, meu irmão? E dizendo-se homens de Deus, pregando a Cristo, falando o nome de Jesus Cristo e até colocando o seu nome estampado nos seus púlpitos, nas suas igrejas, mas se verdadeiramente eles não estão focando na volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja e focando na preparação das pessoas que estão aqui, a igreja de Cristo, que está aqui, que precisa se adornar, que precisa se santificar a cada dia, que precisa se afastar, deixar o mundo de lado. Nós estamos no mundo, meu irmão. Estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo, porque nós somos seres celestiais. O apóstolo Paulo já fala isso, né? Então, esses falsos profetas, por dentro deles, eles são lobo devoradores, estão interessados, na verdade, em dinheiro, em poder, em fama, em tirar as pessoas do caminho verdadeiro que conduz a Cristo, porque eles trabalham para Satanás, irmãos. Eles trabalham para o mal. Pessoas que, disfarçadas em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como saberei quem são essas pessoas? Leve tudo em oração, meu irmão. Se ajoelhe, se jogue aos pés do Senhor, entregue a sua vida, abra ela para o Senhor, dê liberdade para Ele agir em sua vida. Ele vai mostrar a você, meu irmão, de algum jeito, de alguma forma, se esses pastores, líderes, padres, seja quem for, que estão te guiando, se eles são verdadeiros filhos de Deus, profetas do Senhor, pessoas que estão aqui com o propósito único de conduzir a Cristo, esse que morreu, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, tem um corpo glorificado, está à destra de Deus, nosso Pai. Esse é o nosso objetivo principal, meu irmão e minha irmã. Olha só aqui, ó, os sinais que o Senhor deixou. No versículo 16, pelos seus frutos o conhecereis, pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Essas pessoas, elas estão preocupadas com Cristo mesmo? Se elas estão preocupadas com Cristo mesmo, por que elas focam tanto em ampliação dos seus tempos, em arrecadação de dinheiro para diversos fins que eles inventam, né? Mas no final da história você vê que eles são todos ricos, suas famílias, seus líderes, a sua liderança, a sua presidência, eles estão tudo por cima, né? Como se fossem políticos de Deus aqui na terra. Pelos seus frutos os conhecereis, meus irmãos. Pelos seus frutos, fique atento a isso aí, mas coloque diante do Senhor tudo que eu estou falando aqui, meu irmão. E aqui que eu estou lendo é a palavra de Deus, tá? Não sou eu, é a palavra de Deus, é o Senhor dizendo aqui, né? E no versículo 17 nós temos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus, né, meu irmão? Não tem como uma árvore má produzir fruto bom. É aquela história, né? Um pé de limão não produz banana. Um pé de banana não produz limão. Ele produz aquilo que ele é, né? Então se ele é uma árvore, toda árvore boa produz bons frutos, né? E no versículo 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom, não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis, irmãos. É aqui que você vai saber se aquela pessoa que você segue, que você admira, né? Pessoas que estão falando da palavra de Deus, presta atenção agora, meu irmão, que eu vou falar para você aqui agora. Um pensamento há muito tempo veio a mim e eu vou passar para vocês. Um QR Code do lado da tela, pedindo colaboração, doação, para colaborar com o seu ministério, colaborar com o seu trabalho. Isso tudo, meu irmão, não provém de Deus, tá? Não provém do Senhor.
Nós aqui, eu, por exemplo, estou usando a plataforma do YouTube. Como esse canal é novo, eu não tenho poder de mexer, e até porque eles mudaram o sistema deles ali, né? Eu não tenho como controlar a questão de propagandas, por exemplo, que entram aqui. Porque se eu tivesse, meu irmão, desde o primeiro vídeo que eu coloquei no canal aqui, na obra do Senhor, um trabalho que eu faço para o Senhor, não é para mim, não quero ganhar nada com isso, porque a palavra, né, diz, né, a gente aprendeu que nós devemos comprar a verdade, não a vender, né? Nós devemos estar preocupados com a alma das pessoas, com o espírito das pessoas, e não com o crescimento de ministério. Afinal de contas, o ministério é do Espírito Santo, a obra é do Senhor, a seara é dele. Nós somos aqui meros trabalhadores, meus irmãos. E Deus nos dá todo o provimento, né? Deus nos provê de diversas formas. Não precisamos ficar apelando para dinheiro, para recursos. Se tem isso, meu irmão, fica esperto, fica ligado nessas questões, tá? Pelo fruto os conhecereis. Precisamos voltar à simplicidade, precisamos voltar ao foco principal, que é Cristo, nosso Senhor. E na continuação do primeiro versículo, né, João 17, que nós acabamos de ler, João 14, 6, né? Nós acabamos de ler, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Falando sobre a verdade agora, meu irmão, refletindo um pouquinho sobre a verdade, nós temos aqui, ó, em João 8:32, um versículo muito conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala que Ele é a verdade. Ele é a verdade, e a verdade vos libertará. E de fato, meus irmãos, nós fomos libertos do poder da morte, do pecado, da maldade, da malícia, tudo isso desde o momento que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, entreguemos a nossa vida a Ele, nós somos libertos disso tudo, tá? Libertos do poder do mal. Por isso, devemos estar sempre em devoção ao nosso Senhor. Veja o que diz em João 17, meus irmãos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, Jesus falou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, a palavra de Deus é a verdade. O que é a palavra de Deus, irmão? A Bíblia Sagrada. Um livro que está aí há milhares de anos disponível a todos nós, pela obra, pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Muito tempo atrás, nós já temos aí grandes filósofos da história desse mundo, né? Como Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos, astrônomos, né? Criadores aí de grandes teorias da física, da matemática, né? Que já são aí mesmo antes de Cristo. Nós temos aí a Sócrates, Platão, 400 anos antes de Cristo, por exemplo, essa faixa aí. Muitos livros hoje que estão em alta, inclusive, desde que surgiu a era do Iluminismo. Só que nós temos a Bíblia Sagrada, meu irmão, a Bíblia Sagrada, que começou lá com um homem de Deus, Moisés, escrevendo Gênesis, todos os 5 livros de Gênesis, até o último livro da Bíblia, do Apocalipse, né? O apóstolo João, que escreveu também João, que nós estamos lendo aqui agora, meus irmãos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17. Então, irmãos, a palavra de Deus é a verdade, um livro antigo, milenar, comprovado até pelo próprio mundo, né? Comprovou a sua historicidade. Não foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia, homens da Igreja Católica, não foi da Igreja Protestante, não foi da Igreja A ou B, foram homens de Deus, quando não se falava em denominação e nada disso, simplesmente eram homens que estavam aí para fazer a obra do Senhor, que é isso que nós devemos ser, irmãos, vasos de honra para o Senhor, vasos usados pelo Senhor, vasos que possam ser manejados, trabalhados para divulgar a palavra do Senhor, sem nada mais, sem interesse algum, meu irmão. E aqui um versículo em João 5:24, irmãos, agora já falando do seguinte, ó, que nós, quando devemos pregar a palavra a toda pessoa que não crê em Jesus ainda, mas que quer a salvação, o que ele precisa fazer para ser salvo, né? João 5:24, em verdade, é o Senhor Jesus Cristo dizendo isso em suas palavras, tá? Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, qual palavra? A palavra de Deus, que é a verdade.
E a verdade é o próprio Senhor em pessoa. Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Crê em Deus. Crê em Deus. Credes em Deus, credes também em mim, né? Tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Ele não está dizendo que é uma promessa que você vai ter lá no futuro. Ele fala que você já tem, no presente, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, o juízo que está reservado a este mundo, irmão. As pessoas incrédulas deste mundo. Não só o juízo de pessoas que estarão vivas no momento final da história, como o juízo final de todos aqueles que ressuscitarão, não para a vida, mas para a condenação e segunda morte, e serem lançadas no lago de fogo. Então aqui a palavra de Deus diz que aqueles que ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou, têm a vida eterna, não entrarão em juízo, não entram em juízo, mas passou da morte para a vida. A morte, irmãos, todos nós, todos os seres vivos desse planeta, estamos condenados à morte física desse corpo. Se Cristo voltar antes, os salvos do Senhor serão transformados e arrebatados com eles nos ares. Nem passaremos por essa morte. Mas se o Senhor não voltar, né? E nós formos a Ele, fomos levados a Ele, dormimos no Senhor, é uma morte aqui, não é a morte eterna, tá? É uma morte, digamos que os do Senhor nem é falado que morrem, é falado que dormem no Senhor, vão para o Senhor, vão para o conforto, para a tranquilidade, para a paz, para a vida, porque Deus, porque Cristo veio não para condenar o mundo, mas para que tenham vida, para salvar pecadores. É isso, meu irmão. Em João capítulo 1, versículo 14, nós temos o seguinte, ó: e o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E habitou entre nós. Quem é esse verbo que se fez carne? É o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, e de tudo que existe neles. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viu a glória. O apóstolo João aqui viu, juntamente com Pedro e Tiago, a glória desse Senhor, porque eles tiveram o privilégio de verem Jesus transformados com o corpo glorificado, no Monte da Transfiguração. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse verbo, esse Senhor, cheio de graça e de verdade. Como falamos no começo, o Senhor é a verdade. É isso, meu irmão, que precisamos buscar. Eu já falei um pouquinho demais aqui, né? O tema principal da mensagem é essa, meu irmão. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da luz inacessível, se não for por Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso, meu irmão, é a palavra de Deus. Que nós estejamos atentos a isso. Lembremos-nos que o caminho que conduz à vida eterna, ele é estreito. O caminho que conduz à perdição, ele é largo. Que estejamos atentos, irmãos, para não desviar desse caminho sagrado, que é o caminho do Senhor, caminho de santificação, que em oração, em meditação da sua palavra, em comunhão com a palavra, com irmãos verdadeiros que estão aí buscando a doutrina, a sã doutrina do Senhor, nós possamos seguir, meu irmão, firme nesse caminho, esperando e desejando a volta do Senhor Jesus Cristo para nos tirar desse mundo, para nos levar para a eternidade, para realmente não ouvirmos mais falar em tanta coisa, em tanta justiça que temos aqui, né, meu irmão? E hoje, com relação a esse caminho, muitas pessoas hoje que estão em caminhos errados, seguindo falsos profetas, falsas religiões, irmãos. O Senhor Jesus está indo em cada coração, em cada pessoa, em cada ser. Ele está buscando essas pessoas, tirando essas pessoas para fora, tirando o seu remanescente, para que esse remanescente possa testemunhar verdadeiramente do Senhor. E aí, meu irmão, nós estamos vivendo
a última igreja da história da humanidade, a igreja de Laodiceia. E nessa carta que o Senhor enviou ao anjo da igreja de Laodiceia, nós temos o seguinte, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavras do Senhor Jesus, meu irmão. Ele está agora batendo nos corações das pessoas verdadeiras, dos seus escolhidos, dos eleitos, mesmo que essas pessoas estejam aí metidas dentro de diversas organizações religiosas, diversas religiões católicas, protestantes, reformadores, congregacionais, pentecostais, seja quem for, irmãos. Jesus Cristo está à porta. Por quê? Porque ele foi colocado de lado. Porque as pessoas, aqueles falsos profetas que estão ali, estão levando todo aquele pessoal para o caminho largo, distanciando do verdadeiro caminho, buscando seus próprios interesses. Então o Senhor, pessoalmente, está batendo no coração de cada um. Que você, meu irmão, possa ser tocado por essa batida, possa abrir o seu coração, possa vir para o Senhor Jesus, aquele que um dia reinará sobre tudo, e nós estaremos com Ele, como fazendo parte do corpo dele, reinando eternamente. Que nós nos santifiquemos, meus irmãos, que nos preparemos para esse momento, que sejamos sempre atentos, que sejamos sempre em oração, que voltemos à nossa simplicidade, à nossa humildade, pois é assim que o Senhor nos quer. Deixemos as coisas de lado desse mundo e focamos no principal, que é o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, que Deus, nosso Pai, possa cuidar de cada um de nós, né, meus irmãos? Não somente de mim, como de todos nós, para que andemos no seu caminho, no caminho da verdade, no caminho da verdade e da vida. Um grande abraço, meu irmão, e até qualquer dia desse, se o Senhor assim o permitir. Tchau, tchau.